Você sabia que dormir mal pode estar diretamente ligado a um transtorno psicológico? Hoje eu vou te explicar de uma forma muito simples como esses transtornos vão impactar diretamente na sua mente e no seu comportamento. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer com que você tenha uma outra visão com relação ao seu período de sono. O sono, ele é um estado especial da consciência. Ele não é simplesmente desligar o seu corpo. Ele é um processo essencial que acontece de uma forma cíclica no nosso organismo. Ou seja, dormir bem não é apenas um luxo, é uma necessidade biológica. O nosso sono ele é dividido em duas principais fases, que é a fase do sono NREM, é um sono mais profundo, sem os movimentos oculares rápidos, e o sono REM, que é uma fase dos sonhos, com intensa movimentação cerebral. E uma curiosidade sobre a fase do sono REM é que é nessa fase que acontecem os movimentos rápidos dos olhos, um relaxamento muscular quase que total, as alterações na respiração e na frequência cardíaca, e principalmente é o período onde a gente sonha. E se você acordar uma pessoa nessa fase, cerca de 90% delas vão dizer que estavam sonhando. Agora, a maioria das pessoas sonham várias vezes durante a noite, mas elas esquecem. Isso acontece porque se você não acorda logo após o sonho, ele simplesmente vai desaparecer da nossa memória. Uma visão psicológica dos sonhos, ao longo da nossa história, os sonhos já foram interpretados de várias formas, como uma mensagem espiritual, sinais divinos ou até mesmo uma manifestação de loucura. Mas com o avanço da psicologia, principalmente com a contribuição e os estudos de Sigmund Freud, os sonhos passaram a ser vistos como uma expressão de desejo e conflitos do inconsciente. Ou seja, o sonho não é aleatório, ele tem um significado, mesmo que de forma simbólica. Sobre os transtornos do sono, hoje existem em torno de 80 tipos de transtornos, mas eu vou deixar aqui os mais comuns e os mais importantes do ponto de vista clínico, que é a insônia, a síndrome das pernas inquietas, a apneia do sono, a narcolepsia. E agora eu vou te explicar de uma forma muito simples cada uma delas. A insônia é um dos transtornos mais comuns. Ela acontece quando a pessoa tem uma dificuldade para dormir ou para continuar dormindo, ou acorda muito cedo e não consegue voltar a dormir. Isso traz consequências, que é o cansaço constante, a irritabilidade, uma baixa produtividade e problemas emocionais. E um ponto muito importante é que a insônia está muito ligada à ansiedade e à depressão. E além disso, alguns fatores pioram, como o excesso de cafeína, ou o uso de álcool durante a noite, o uso de telas em excesso, o estresse e o trabalho noturno. Síndrome das pernas inquietas. Esse transtorno ele é caracterizado por uma necessidade incontrolável de mexer as pernas. E ela tem alguns sintomas, que são os formigamentos, o desconforto ao deitar, uma sensação estranha no corpo. Isso tudo tem uma piora significativa durante a noite. Isso prejudica diretamente o seu sono. E uma das hipóteses de estudos seria o desequilíbrio da dopamina no cérebro. A apneia do sono. A apneia do sono é um problema extremamente sério. Ela acontece quando a pessoa simplesmente para de respirar alguns segundos durante a noite. Isso tem consequências que são o sono fragmentado, o cansaço extremo, uma irritação, um risco cardiovascular elevado e um risco de infartos. Ou seja, não é apenas um ronco, é um problema de saúde. A narcolepsia ela é caracterizada por um excesso de sono durante o dia ou ataques de sono repentino. A pessoa ela pode dormir em qualquer lugar ou a qualquer momento durante o dia. E é importante a gente frisar que isso não é uma preguiça, é um transtorno neurológico. As parassonías são comportamentos anormais durante o sono,
tais como o sonambulismo, é quando a pessoa realiza ações dormindo, o sonilóquio, que é falar durante o sono, o terror noturno, é quando a pessoa acorda com um medo intenso, sem lembrar daquilo que ela sonhou ou que aconteceu depois. Paralisia do sono é quando a pessoa acorda, mas não consegue se mexer. O bruxismo, que são o ranger dos dentes durante o sono. A enurese noturna, que é urinar durante o sono, que isso é mais comum e frequente em crianças. E pesadelos são sonhos com conteúdos negativos, geralmente ligado a alguma ansiedade. O diagnóstico dos transtornos do sono é feito por uma entrevista clínica ou uma avaliação comportamental ou, em alguns casos, exames laboratoriais do sono. Dormir bem é essencial para a nossa saúde mental, física e emocional. E se você sofre algum desses sintomas, não ignore. O sono é um dos principais pilares para a nossa qualidade de vida. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com alguém que precisa entender sobre a necessidade de um bom período de sono, um sono de qualidade. E comenta aqui se você se identificou com algum desses sintomas, que eu vou retornar para vocês aqui nos nossos comentários. Um abraço.